And now gopis are saying, А теперь гопи говорят, hey Uddhav, if you have come from our beloved Krishna, who is called Rashik Brahma, Удава, если ты пришел от нашего возлюбленного Кришны, который является Расика Брахмана, Uddhav never heard this word. The Brahma is called Rasika. Uddhava nunca tinha ouvido essa palavra de que Brahma era um Rasika. Brahman был расичным, Расика Брахма. If you are Rasik Brahma, Вы когда-нибудь слышали? Você já ouviu Rasika Brahma? Как возможно, чтобы Браман был then расичным? Uddhav head started spinning. И Então голова a mente de Uddhava começou a girar. So Uddhav, and before read the question paper from the gopis, Então, antes de responder a pergunta das gopis, вот эти экзаменации гопи, then he ran away from the examination hall. он просто então сбежал antes с de этих responder as экзаменов. questões da prova do teste da escola das gopis, Any answer. Он не ele мог saiu ни на что correndo ответить. antes do exame começar e não deu nenhuma resposta. Понимаете? Você entende? Uddhav also noticed И Удава также Srimati заметил. Radhika transcendental madness. Он увидел Uddhava também reparou na Радики. loucura transcendental de Удава Shrimati много Radhika. знаний, это правда. But Uddhav never saw this type of transcendental madness. Но он никогда не Uddhava видел такого nunca tinha visto esse трансцендентного tipo de проявления безумия любви. loucura transcendental. Then Uddhav spontaneously glorified above Srimati Radhika. И Удава E Uddhava спонтанно начал começou прославлять Шримати espontaneamente Радику. Bhavadina Mahabhaga glorificar Shrimati Radhika. Uddhav told, Uddhava disse: "Hey gopis, your separation from Krishna, О, Гопи, Эй, ваша Гопи, разлука с Кришной a невозможна. separação que vocês sentem de but you Krishna manifest your this separation mood é impossível, mas vocês estão to mercy to me. manifestando esses humores apenas Without separation, you para- can understand para me dar misericórdia. how much deep love and affection. Porque sem separação ninguém vai conseguir entender quão profundo é o amor e a afeição. Vocês entendem? Вчера я Who feels сказала, separation, кто чувствует Ontem eu разлуку? falei, quem sente separação, then he may understand the meaning of meeting love. então essa pessoa irá conseguir compreender o significado do encontro, Milana. How will feel separation? Как Como чувствуете sentir разлуку? separação? Вчера я объясняла это. How? Ontem eu falei, You are right. Ты прав. If you have knowledge of relationship, then you feel separation. se você tiver conhecimento do relacionamento, então você pode sentir separação. Knowledge of relationship. А если у вас Mas нет se você não tem знания conhecimento do разных relacionamento, отношений, então você não vai sentir Yesterday separação. I told you an example. вчера я Ontem eu говорила, dei um приводила exemplo. You примеры. are watching TV, Например, Quando каждый você день está смотрите телевизор, vendo там TV, множество новостей tem показывает. muitas, world news. То есть o мировые tempo todo, новости muitas, со всего muitas мира. notícias BBC, são faladas na TV, новости. em todo mundo, То есть na новости BBC со всего News. мира. Understand? Vocês entendem? And every 15 minutes or 20 minutes they advertise. Телевидение Tem essas reportagens 15 минут постоянно новости e показывают. todo o mundo fica India, assistindo. not only America. Não apenas a Índia, não apenas os Estados Unidos, o mundo inteiro fica ouvindo. Broadcast. Из Индии, Isso é Америки, colocado то есть nas новости со всего notícias. мира. Huh? So in this news, many people left body died. И в E новостях há muitas показывают, что notícias de много muita людей gente que умирает в abandona o мире. corpo, Are morre. you cried or not? Но вы E você плачете по chora ou ним или não? нет? Why not? E Почему por que нет? você não chora? No relation with them. У вас Porque нет você não tem nenhum отношений. relacionamento com eles. But if you're any very close friend, Но если же Mas ваш se um близкий amigo друг seu muito умирает, the próximo news coming, и это e показывается в vier новостях, falecer e vier essa you will notícia, cry or not? вы você vai будете chorar ou não плакать? vai? Imagine, Ну просто представьте, Apenas imagine very close friend, какой-то que um ваш amigo близкий seu друг muito умирает, próximo, news had come. И это показано в você новостях, vem essa notícia na TV, в мировых новостях. Headline, То e есть notícias прямо как большим em linhas заголовком vermelhas, написано, que «А aquele какая-то seu amigo личность querido morreu. оставила тело». this is your best friend. А это ваш Aquele era лучший seu друг. melhor amigo. Will you cry or not? То что вы будете Você vai делать? Вы chorar будете ou não плакать, vai? не так ли? And or you have no relationship with that person, А Mas se если у вас você não нет tiver отношений с этой relacionamento com essa личностью, pessoa, то вы не будете плакать. huh? So that means separation creates the meeting. então How much you have to meeting. Это А се- означает, Your love with you. что
A criação, a separação, ela cria um encontro. Quanto você ama a pessoa. Without separation, you cannot measurement the love. Sem a separação não é possível mencionar o amor. And this separation, actually nourishment to the meeting. E essa separação ela nutre o encontro. Example, the cloth when you put in the saffron dye. Por exemplo, a roupa que você coloca numa água com açafrão. The saffron dye more and more thick, the cloth will be more and more delightfulness will come. Quanto mais você tirar e colocar essa roupa com açafrão da água, mais a cor vai pegar. Você entende? Pega uma roupa branca e coloca numa tintura de açafrão, numa água com tintura de açafrão. Quanto mais você tirar e botar, mais forte a cor vai ficar. Você entende? Qual é o seu nome? Привет, Шафран. Você já aceitou o açafrão? Why not? He said. First need to take diksha, he said. Very nice. Да, хорошо. Just to give an example, is it true? Muito bom. Eu só estou dando um exemplo, isso é verdade. Separation mode. Esse modo de separação. So saying this separation, nourishment, the meeting. Então, a separação nutre o encontro. So now coming in this way, why I'm saying because Uddhava recited this verse. Então, por que eu estou dizendo? Он произнес этот стих. Hey Gopis, how we are great fortune. Ei, Gopis, o quanto vocês são afortunadas, Uddhava recitou esse verso. É impossível sentir tal separação por Krishna. Como sentir separação de Krishna? Mas agora vocês estão sentindo separação de Krishna. Apenas para mostrar o seu amor e afeição profundos. Meia no graha. Você está mostrando essa separação para mostrar quanto amor e afeição você tem pelo seu amado Krishna. Então, quando Uddhava viu a loucura transcendental de Srimati Radhika, in the transcendental madness, how Srimati Radhika, she used many words to Krishna. Ele viu como Uddhava usava muitas, Uddhava viu como Srimati Radhika usava muitas palavras com Krishna nesse momento. Às vezes palavras duras, às vezes palavras muito humildes. Às vezes humildade. Então, Srimati Radhika costumava usar essas palavras com Krishna nesse momento da loucura transcendental. Shukadeva Goswami Padma falou apenas 10 slokas, glorificando a loucura transcendental de Srimati Radhika. A loucura transcendental de Srimati Radhika, que é chamada de Brahmara Gita. Então leia o Brahmara Gita. Книги она привезла, мы сказали, она может дать? Então Uddhava viu tudo isso, leiam o Brahmara Gita. E aí, Uddhava entendeu qual o significado de Vraja Prema, você entende? E quem é um Vrajavasi puro? Quem é um Vrajavasi puro? Srimati Radhika.
devotee of the Lord. Shrimati Radhika é a joia suprema de todos os devotos do Senhor. Then Uddhava again and again bow down his forehead to the feet of Srimati Radhika. E Uddhava repetidas vezes curva sua cabeça aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Стал склоняться к лотосным стопам Шримати Радхики. And here is also Uddhava. Uddhava, how he is paying his obeisances. Lotus feet of Srimati Radhika. То есть как Então ele está mostrando uma pintura onde Uddhava está Шримати Радхики. prestando suas reverências aos pés de lótus de Shrimati С обратной Radhika. стороны у двери дать картинами. You understand? Vocês entendem? Uddhava 6 verses. Uddhava, nesses 6 versos, He paid his obeisances. Предлагает свои поклоны. prestou suas reverências a Shrimati Radhika. Vrindavane kimopi gulmana tosidana. Ja dusta jasajana arja badhante hispa. Jejun mukunda padavi sudibhi vi mripka. And Uddhava, he will pay to Lord Spirit. Então Uddhava, ele presta suas reverências aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Javai Sriyarchita, Javi Raptakami, Yogesari Loki. Many slokas Uddhava paid his obeisances to Lord Spirit. Em muitos slokas, Uddhava presta suas reverências aos pés de lótus de Shrimati Radhika. But just to explain. So I am saying this. Same way Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the tank of separation from Krishna. Então, por que estou dizendo isso? Da mesma maneira, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu se absorveu nas dores de separação de Krishna. Porque Chaitanya Mahaprabhu estava pensando, eu sou o Radha. E agora o meu amado Krishna me deixou. Então Chaitanya Mahaprabhu estava chorando. E assim Krishnadas Kaviraj Goswami explica. When Uddhava came to Vrindavan and saw Srimati Radhika's transcendental madness, the Bolman Dasa. Quando Uddhava foi a Vrindavana e viu a loucura transcendental de Shrimati Radhika, And same way Chaitanya Mahaprabhu, he felt tank of separation from Krishna. da mesma maneira, Chaitanya Mahaprabhu estava sentindo essa separação de Krishna. E nesse momento, Swarupa Damodar e Ramananda pacificaram o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Swarupa Damodar, he recited many and kirtan from Vidyavati and Chandidas. Swarupa Damodara recitou muitos kirtans de Vidyapati e Chandridasa. Sarupirgana, Raya Natak, Raya Ramananda, sometimes he recited some slokas from Srimad Bhagavatam. E Raya Ramananda às vezes recitava alguns slokas do Srimad Bhagavatam e de seu próprio livro, Jagannatha Vallabha Nataka. Then Chaitanya Mahaprabhu's separation, very up and up. E a separação de Mahaprabhu, então, aumentou mais e mais. Sentindo as dores da separação, Going up and up. isso estava aumentando mais e mais. And Pesari, Swarupa Damodar recited the verse from Gita Govinda. Especialmente Swarupa Damodara recitou os versos do Gita Govinda. This is Gita Govinda composed by Jayadev Goswami Pad. Esse Gita Govinda é composto por Jayadeva Goswami Pad. Jayadeva Goswami Pada ficou em Champakahati. É um local muito belo, Champakahati. Havia um Brahmana que costumava vender flores nesse local. Era um local muito belo. E o irmão de Gadadhara Pandit era quem? Dvijayamaninath. E ela adorava a deidade, ele adorava a deidade de Gaura Gadadhara.
Какой удивительный So место. Gadadhar Pandit, very near dear Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Gadadhara Pandit era muito próximo e querido do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, they are Nimai, very Гададхар close Пандит. friend. Gadadara Pandita e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu Nimai eram amigos muito And próximos. there is Nimai. Onde estava Gadadara, estava Nimai. Just like where is Ram, there is Sita. Assim como onde há Rama, há Where is Sita. Krishna, there is Radha. Onde há Krishna, há Radha. Где Onde há Радха, там Radha, há Кришна. Krishna. In the same way, Gadadhar and Nimai always staying together. Então, da mesma maneira, Gadadara e Nimai sempre ficam For juntos. this regard, everybody called him and Gaur Gadadhar. Por essa razão, todos o chamavam de Gaura Gadadara. Nickname is saying Gadai Gauranga. Или Então, Гадай como Горanga. apelido ficou Gadai Goranga. Gadai significa Gadai da. Горanga, значит, E Goranga é Нимай, Chaitanya Гадай Mahaprabhu. Gadai Gauranga Jaya, Gadai Gauranga. Гадай Горanga, Jaya, Gadai Goranga. Gadai Gauranga Jaya, Gadai Gauranga. Гадай Горanga, Jaya, Gadai Goranga. This is Gadadhar Pandit and Nimai. They always staying together. Gadadara, Pandita e Nimai sempre ficavam juntos. Mother Sachidevi is confused. Иногда мама Às vezes, mãe Satideva ficava confusa. Who is Gadadhar or who is Nimai? Quem é Gadadara e quem é Nimai? Because Nimai and Gadadhar always staying together. Porque Nimai e Gadadara sempre ficavam juntos. 1 second they cannot separate each other. Nem por um segundo eles podiam separar-se um do outro. Where is Radha? There is Krishna. Assim como onde há Radha, há Krishna. Onde há Krishna, há Radha. Jatra jatra Radha, tatra tatra Krishna. Jatra jatra Krishna, tatra tatra Radha. And where is Krishna? There is Radha. Onde há Krishna, Where is há Radha. Radha? There is Krishna. E onde há Radha, há А где Krishna. Радха, там и Кришна. And in the same way, where is Chaitanya Mahaprabhu Nimai? Or Gadadhar also is there. Então, da mesma maneira, onde há Chaitanya Mahaprabhu Nimai, Gadadara Most of estava the lá. time, he was staying with Chaitanya Mahaprabhu in the house of additional Sachi Devi. Então, Gadadara Pandita ficava a maior parte do tempo na casa de Chaitanya Mahaprabhu, na casa de Satinevi. Находился в доме Gadadhar, Сачиматы. he was not staying in his own house. Ele não ficava, In the house of Sachimata. ele não ficava na sua própria casa, ele estava sempre na casa de Satimata, Sleeping. Он там ел, спал. dormindo, What they are doing, both are leaving. comendo. O que eles iam fazer, eles faziam On this juntos. regard, all the residents of Nadia call it Gadai Gauranga. Поэтому Então, все por essa жители razão, Надии todos os называли residentes de Гадай Nadia Горanga. chamavam-no de Gadai e Goranga. Gadai Gauranga. But in their early age, both mood is completely opposite. Mas, Но в ранние годы, cedo, desde cedo, o humor deles estava completamente diferente. Nimai is very restless, chanchal. Нимай всегда Nimai era muito беспокойный, inquieto, чанчал, и chanchal. очень разговорчив. Very talkative. Постоянно Muito много tagarela, говорил. blá 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 blá. Some people are very talkative. Want to speak, want to speak. Tem gente que é muito tagarela, quer falar, 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 blá blá blá. Mas Gadadara era muito quietinho. Want to speak. Гададхар Ele não не gostava очень de хотел falar muito. говорить. And Gadadhar is little bit elder than Nimai. E Gadadara era um pouquinho mais velho que Nimai. Understand? Vocês And entendem? Nimai is younger. E Nimai era mais But jovem. he speaks as like old man. Mas ele falava como se já fosse Too much. mais velho. Falava He demais. does not like to speak and does not like to too much. E Gadara não gostava de falar muito. He wants to come in quiet. Он всегда Ele хотел queria ficar ali спокойствия. quietinho. And Nimai is very talkative. А Нимай, Mas Nimai он falando, очень falando, разговорчив, falando, всегда falando, говорил. tagarela. Sometimes Gadadhar, he did man. Иногда Às vezes Gadadara, ele fazia mano. I don't want to stay with you. E falava, eu não quero ficar com você não. When Gadadhar left, И Гададхар уходил E от Нимая, Gadadara deixava Nimai. а Нимай coming very приходил. close to Gadadhar. Он E aí всегда Nimai ia lá начинал e ia até И Gadadara. опять начинал говорить. Ficava bem perto de Gadadara. But another hand, little bit Nimai is far from him. Но с другой Mas, стороны, если quando Нимай Nimai estava um pouquinho longe dele, Gadadara começava a chorar. Por outro lado, Gadadhar crying, where is Nimai, Nimai? Gadadara chorava, cadê Nimai, cadê Nimai? So Gaur Gadadhar, Então, Gaura Gadara.
And Gadadhar is a senior, mane? И Гададхар, он был Гададара старше. Elder. era sênior, porque ele era um pouquinho mais He velho. also goes to school. И также E он в ele школу foi pro ходил, colégio. Class. в более And старшие Nimai now is классы. in lower class. А Нимай Então ele был estava numa младше. Nimai is talkative. numa série mais avançada e Nimai numa série Very mais talkative. Но Нимай был очень anterior. разговорчив. E Nimai era muito Gadadhar is tagarela. coming from the school. Когда Гададхар Quando возвращался со школы, Gadadara vinha do colégio, Нимай иногда às преграждал vezes ему путь. Nimai parava Gadadara no caminho e falava demais. E Gadadara pensava, ele está perturbando minha mente. Então Gadadara mudava o caminho Но Нимай e ia por outro lado. E Nimai ia atrás e ficava lá, ia atrás dele. Veja isso. Sometimes Nimai talk with him. иногда Às vezes начинал Nimai falava говорить com с ним. ele Gadadhar tell to me, Эй, e Гададхар, dizia, ei Gadadara, fala pra what is mim, the definition of mukti? qual é a definição de Mukti? Then Gadadhar saying, hey, you are lower class, you don't understand mukti. E Gadadara disse, você está numa série pequena, Students of Sanskrit and grammar. você não entende sobre Mukti. Nimai era um estudante da gramática в младшем sânscrita. классе, где только санскритскую грамматику изучают. Just he learning some Sanskrit grammar. То есть он Ele еще estava apenas санскритскую aprendendo грамматику alguns учил. termos da gramática sânscrita. What is Sanskrit grammar? Badadadi, yottadi, divadi, sadri, vacha. Radhadischa, radhadischa, tanakradi, juradaya. You don't understand? Он, наверное, не Vocês não понимает entendem эти nada, né? Да, вообще это такие Ele estava dando exemplos санскритские da gramática sânscrita. термины. Badadadi, yottadi, divadi, sadri, vacha. Radhadischa, radhadischa, tanakradi, juradaya. Dhatu. Different kinds of dhatu. Diferentes tipos de datos, Verbal root. То есть de raízes verbais. санскритских корней. So Nimai just now is the students of Sanskrit grammar. Então Nimai agora estava estudando gramática sânscrita. That is called ABCD. Você entende que nem ABCD. They are higher class. E Gadadara já estava numa série mais avançada. But Nimai asked questions of high class. Mas Nimai ficava fazendo perguntas elevadas. Very angry. E Gadadara ficava com muita raiva. You are now lower class. You cannot understand. E ele falava, ei Nimai, você está numa série menor, você não pode entender o que é You know, Mukti. I want to. Но Нимай говорит, нет, нет. Mas Nimai falava, não, eu quero saber, fala pra mim. Then Gadadhar is saying, okay, Mukti first definition is called Attanti Dukkha Nivritti Revohi Mukti. Mukti means liberation. Тогда Free from Гададхар all kinds of distress Então, and unhappiness, that is called Mukti. Gadadara falava, ok, a primeira definição de Mukti é que Mukti é liberação, liberação de todos os tipos de Just an sofrimentos. example, you are suffering from any disease. Например, вы чем Por exemplo, você está болеете? sofrendo de alguma doença. Болезни. Чего O вы que, que você хотите? quer? Free from that disease. Mukti. Você quer ficar livre dessa doença, От этой certo? болезни, освободиться от этой роги, болезни. You are feeling some pain with your teeth, with your ears. Você está com dor de dente, dor de ouvido. What do you want? O que, que você quer? Хотите? Huh? This disease. Se livrar dessa doença. This is good. É verdade ou não é? This is a simple way. Mukti's first definition is called Attantiki Dukkha Nivritti Revohi Mukti. Поэтому Então, первое All kinds of distress and unhappiness. This is called Mukti. Primeiramente, uma definição simples de Mukti é ficar livre de todos os tipos de sofrimentos. Isso é Mukti. так это или нет? You are suffering. Например, É verdade ou não é? Você está От чего ты sofrendo. страдаешь? What is your disease? У тебя Qual é a болезнь sua есть doença? Any? Você tem alguma doença? Huh? Sleeping. Sono? Disease. A doença do sono? This is the nature of. Isso é natureza. That's so Gadadhar giving the simple definition. Attanti Dukkha Nivritti Revohi Mukti. Free from all kinds of distress and unhappiness. That is called liberation Mukti. Então, Gadadara deu essa resposta simples. Ficar livre de todos os sofrimentos e infelicidades é liberação My Mukti. God, this is not the perfect meaning of Mukti. Mas Nimai falou, não, esse não é o significado perfeito de Mukti. You can say, okay, Vishnu Angri Labhangi Mukti. Ну ладно, вот Aí, então, такое Gadadara определение falou, еще. ok. Vishnu Angri Labhangi Mukti. When one who attains
the lotus feet of Lord Vishnu, that is called mukti. Quando se alcança os pés de lótus do Senhor Vishnu, isso é mukti. Porque as almas condicionadas vivas estão rodando nesse ciclo de nascimentos e mortes. Então, como ficar livre dessa cadeia de Maya? É obtendo os pés de lótus do Senhor. Isso também é chamado de mukti. Você entende? Então você tem que se livrar do seu karma. Karma banda, Gyana banda. Você quer ficar livre de todos os livres de tipos de aprisionamentos, amarras. Você quer ou não quer? Karma banda, Gyana banda. Como ficar livre dos cativeiros? Agora você está no cativeiro de Maya, preso por Maya. Após se livrar do cativeiro de Maya, para onde você vai? Para a morada do Senhor Vishnu Loka. Por essa razão, no Shastras é dito: alcançar os pés de lótus do Senhor e ficar livre do cativeiro de Maya, isso é mukti. Gadadhara falou esse significado simples. Então esse significado de mukti é esse. Mas Nimai falou, não, essa não é a melhor definição de mukti. Aí Gadadhara ficou com muita raiva. Porque às vezes Gadadhara manifesta Vamya Bhava. Porque Gadadhara Panta é a manifestação de Shrimati Radhika. Então, por essa razão, às vezes, Gadadhara fica muito bravo com Nimai. Assim como Shrimati Radhika, às vezes, fica com muita raiva de Krishna. Entende? Vamya Bhava. Porque o que significa o amor? Automaticamente Vamya Bhava, esse humor de esquerda vem. Se você ama alguém, esse humor vai estar presente. Vamya Bhava. Esse humor de raiva. Assim é a mãe, como a mãe. Ela ama seu bebê. E às vezes a mãe fica brava com seu bebezinho ou não? Fica com raiva. Fica brava. Sim, da mesma maneira. Gadadhara tinha muito amor e afeição por Chaitanya Mahaprabhu Nimaya. Por isso ele ficava com muita raiva dele. E aí esse Vamya Bhava se manifestava e ele falava, tá bom, você é um grande panta? Então responde você. Você é um bebezinho, mas está falando assim demais. Você é um estudante da gramática sânscrita. Eu falei para você uma filosofia elevada. E você não consegue entender, Gadadhara está falando. Mas você está falando blá, 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 blá. Então, Gadadhara citou esse significado, mas Nimai ficou falando, não, esse não é o significado mais elevado, não. Então, Gadadhara falou, então fala você. Você é um estudante aí da gramática sânscrita do primário e está querendo falar de assuntos elevados, está querendo falar demais, então fala aí você, responde. Qual é o significado mais elevado de liberação? E aí Mahaprabhu disse, Mahaprabhu disse, o Srimad Bhagavatam dá evidência.
give up all kinds of activities, karma, jnana, yoga, tapasya. Abandone todos os tipos de atividades, karma, jnana, tapasya. And one who realizes his own transcendental constitutional form. E aquele que tem uma revelação da sua forma transcendental Siddhadeha e que serve diretamente a Radha e Krishna com a sua própria forma constitucional. Essa é a definição perfeita de Krishna. É aquele que conhece a sua própria forma constitucional, Siddhadeha. E com essa Siddhadeha, essa forma transcendental constitucional, ele serve a sua Istadeva. Você entende? Você tem a sua forma constitucional, Siddhadeha, você tem o seu próprio amor. E há uma potência dentro do seu coração. Às vezes é Sakya Rasa. E aí o humor de Sakya está lá. E assim pode-se servir a Krishna com esse humor de Sakya, humor de amizade. E às vezes você pode servir a Krishna sob a orientação de Subal, Madhumanga. E aquele que tem um amor de pai vai se elevar. Serve a Krishna sob a orientação de Nanda e Yashoda. Mas quem tem um amor conjugal pode servir Shrimati Radhika sob a orientação das gopis. Você entende? Srila Bhaktivinoda Thakur estava cantando essa canção. Dekite, fazendo bhajana e sadhana. Então, significa Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Natanivista, Nista, Rucha, Shakti e Bhava. Quando o praticante chega ao estágio de Bhava, o Senhor dá o Dashana para ele, e aí ele pode ter o Dashana da forma transcendental de Vrajadama. Se você não estiver nesse estágio de Bhava, Yogamaya não vai te dar o Dashana dessa Vrajadama transcendental. Então, quando você chegar no estágio de Bhava Dasa, Yogamaya vai fazer todos os arranjos. E aí a sua visão transcendental vai surgir. E aí você vai poder ver quão linda é Vrajadama. Agora você está vendo o que? Maya Nandadam. Você vai ver o Siddha Nandadam. Mas agora você está vendo Maya Nandadam, a bem-aventurança de Maya, do mundo material. É isso que você está vendo. Maya Nanda. Mas quando você chegar ao estágio de Bhava Dasa, o que você vai ver? Chityananda Maidam. Vrajadam você vai ver. Chitananda Maidam. Apenas um humor vai surgir, Vraja Gopi Bhava. Potential inside your heart, the potential Madhurya Ras, then you Vraja Gopi Bhava.
Se você tiver Madhurya Rasa, essa potência dentro do coração, então você vai ver Vraja Gopi Baba. Beautiful Vrindavan. Quão linda é Vrindavan. Beautiful Kunja on the bank of Jamuna. Quão lindos são os kunjas nas margens do Jamuna, com lótus desabrochados, Birds, they are singing. pássaros cucos cantando, pavões cantando, dançando e fazendo esse som, que. Você entende? Você vai ver tudo isso. Muitas flores desabrochando, o rio Jamuna fluindo. Kal. Gopa Gopis estão lá. Especialmente Shrimati Radhika, Nandadal, Vashana, você sabe? Então você vai nascer em Vishabhanukul, o local de Vishabhanu Maharaj. Que lindo! Yogamaya vai fazer todos os arranjos para você ter esse darshana. Então eu estou apenas explicando isso. Isso, quem fala são os devotos de Aishwarya, que liberação é mukti. Mas Mahaprabhu diz que mukti é conhecer a sua própria forma constitucional. E com essa sua própria forma constitucional, Siddhadeha, servir ao casal divino Radha e Krishna. Porque com esse corpo material você não pode servir ao casal divino Radha e Krishna. Quando você obtiver a sua forma transcendental, Siddhadeha, Narottama Das Thakura ele está orando. Você entende? Servir diretamente ao casal divino Radha e Krishna. Quem pode servir a Radha e Krishna? É necessário ter um corpo transcendental. Com um corpo material não se pode servir. Porque Radha e Krishna tem corpos transcendentais. Então, para servir a Radha e Krishna é necessário ter um corpo transcendental. E aí você vai obter uma forma muito bela de Manjari. E você vai servir Srimati Radhika sob a orientação de Lalita, Vishaka, Rupa, Manjari, etc. Esse é o processo. Você quer servir ou não quer? Loba, avidez. É necessário ter loba. Eu sou sua, eu sou sua. Ei, Srimati Radhika, por favor, me leva. E me dê serviço a seus pés de lótus sob a orientação de Rupa Manjari. Narottama Das está orando. Narottama Das, muito humildemente, ele está cantando essa canção. Narottama Das Goswami é Manjulali. Você entende?
Segura minha mão e me leve a Rupa Goswami, Rupa Manjari. E Rupa Manjari vai te oferecer aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Você vai servir a Shrimati Radhika sob a orientação de Rupa Manjari. Isso. Anugata Seva, servir a Shrimati Radhika sob a orientação de Rupa Manjari. Esse é o processo. Então Mahaprabhu ele explica este verso. Embora hajam muitas definições de Mukti, Mahaprabhu está dizendo, ó Gadadhara, ouça, essa é a definição de Mukti. Em Vaikuntha há também esse Chatu Mukti, Chaturvida Mukti. Saloka, Shashi, Samipya e Sarupya. E outro tipo de Mukti é Sayuja, a união com Brahma. Mas o Senhor está dizendo, se eu quiser, Krishna está dizendo, se eu quiser dar aos meus devotos esses 4 tipos de Mukti, eles não vão aceitar. Então, quem que vai aceitar esse serviço? Disse, quem que vai querer se imergir no Brahma? Você quer? Não. Se você entendeu, você não vai querer. Se você entendeu o que quer, você vai rejeitar. Então, esses 2 tipos de Mukti, Brahma Sayuja e Paramatmika Sayuja. E Paramatma Sayuja. Então, ninguém quer esse Sayuja Mukti. Ninguém quer se emergir no Brahman. E Paramatma Sayuja, se emergir no Paramatma, isso é muito, muito perigoso. Então, esse outro tipo de Mukti é esse que também é... Prema Seva Uttara, às vezes os devotos aceitam. Mas aqueles que são devotos de Vrajapem não querem nenhum tipo de Vaikuntha Mukti. Vocês entendem? Sarvabhauma Bhattacharya falou, eu não quero ouvir o nome Mukti, liberação. Brahmaji recitou esse verso. Então, Vaishnava Sarvabhauma, ele lia Bhakti Padesadaya Bhakti, porque ele não queria falar a palavra Mukti. Mas Mahaprabhu falou, Vyasadeva escreveu isso, você não pode mudar as palavras dele. O que Vyasadeva escreveu é a verdade absoluta. One who realizes his own transcendental form and type serve Istadeva. Então, o significado de Mukti é aquele que conhece a sua própria forma espiritual e com ela serve diretamente sua Istadeva. Muitas pessoas enganam as outras, dizendo, essa aqui é a sua Swarupa, mas isso, dizendo que as pessoas podem mudar a sua Swarupa, mas isso não é verdade, você tem uma Swarupa fixa, desses diferentes humores, Dasa, Shanta, Dasa, Sakya, Vatsali, Madhura. E com a sua própria forma constitucional, você pode servir ao Senhor.
Isso já está presente dentro do seu coração de uma maneira muito diminuta. Você já tem essa potência, mas você não sabe. Com a associação do sadhu e ouvindo o Harikatha, isso vai amadurecer, essa potência irá amadurecer e se manifestar. Se não tiver uma semente dentro de uma fruta, como que a planta vai brotar? Se a semente não estiver dentro do fruto, se não tiver semente, como que você vai plantar uma árvore? Если нет семечка внутри фрукта, то как вы сможете посадить дерево без семени? Você entende? Então, da mesma maneira, se no coração do sadhaka ele tem uma semente, então você já tem. Mas está ali de uma maneira muito diminuta e na forma de uma potência. Essa potência de dácia, de sáquia, de vatsalya, de madura. Aquele associado companheiro de Mahaprabhu, qual que é o nome dele? Murari Gupta. Ele tinha essa potência de Hanuman, ele era Hanuman, e ele estava em Dasarasa. E Mahaprabhu lhe disse, adore Arada e Krishna. Mas Murari Gupta disse não. Porque Murari Gupta tem a forma de Hanuman. Você entende? E Hanuman não pode adorar Arada e Krishna. Murari Gupta disse, eu sei que não há diferença entre Rama e Krishna. Ambos são Paramatmika Tattva, Bhagavat Tattva. Mas a minha fé, a minha nista é com Ramachandra. A Swarupa de Hanuman é de Dasarasa. Então tente compreender isso. Então você já tem, a Jiva já tem essa potência. Todos já têm essa potência. Mas vocês não sabem qual é o tipo de potência que vocês têm. Essa potência Dasya, Sakya, Vatsalya ou Madhurya. Entendem? Mas com a associação do sadhu, essa potência irá se manifestar. Você plantou 5 sementes na beira do rio e tinha o mesmo solo, você rega com a mesma água, o mesmo sol bate ali e a mesma pessoa que plantou e está cuidando. Mas de acordo com a potência que há em cada semente, uma planta diferente vai crescer. Se você plantar carela, o que vai crescer? É carela ou não é? Vai crescer uma mangueira da carela? Mas se você plantar uma semente de manga, o que você vai nascer? Vai nascer carela? Não, vai nascer manga. Então isso é simples. Bhakti Pragyama Keshava Goswami Maharaj, ele dá esse exemplo no Priti Sandarbha, isso é explicado. Vocês entendem? No Priti Sandarbha, Diva Goswami Pada,
ele explica, mas algumas pessoas, de acordo com a sua especulação mental, ficam falando, não, a sarupa das pessoas vai mudar. Não, o sadhusanga não vai mudar a sua potência. Uddhava foi até Braja. E ele se associou com as Vrajagopis. E por que Braja Prema não se manifestou para ele? Ele saiu de Vrindavan e foi para Mathura. Uddhava recitou esse verso. Krishna Palita. And now Krishna in Mathura. I had to go Mathura. Then Uddhav, he was staying in Braj. About 3 months. Então Uddhava recitou esse verso. Uddhav, he then ran Vrindavan to Mathura. Why did not stay in Vrindavan? Então ele recitou esse verso que quer dizer, Krishna está em Mathura, então eu devo ir para Mathura. Uddhava, ele ficou em Vrindavan por 3 ou 10 meses. Então por que ele não ficou lá? Por que ele voltou para Mathura? Porque ele tinha essa potência de Aishwarya. Ele não tinha o humor dos Brajasakas, como Subal e Shidam. Então Uddhava saiu correndo de Vrindavan e foi para Mathura. Esse é o processo. Então você tem tudo. Vocês entendem? Qual é o dever de sadhusanga? Sadhu não pode mudar a sua potência. Sadhusanga irá remover todos os anartas de seu coração por meio do Harikatha. Sadhusanga Harikatha. Se você ouvir, se você ficar em sadhusanga ouvindo Harikatha, os seus anartas serão removidos e seu coração vai ficar limpo como um cristal. Na plataforma de Sandhini, Samvit e Ladini se manifestarão ali. Esse é o processo. Como limpar o coração por meio de sadhusanga. Sadhusanga significa Harikatha. Sadhusanga não significa que nem mosquito que também se associa com sadhu. O mosquito se associa ou não? Ele fica sugando sangue e zunindo no ouvido do sadhu. Zunindo no ouvido do sadhu. Mas quando está muito frio, os mosquitos saem correndo. Vocês entendem? Se você for à Índia, você vai ver muitos mosquitos. No verão. Mas aqui é muito frio. Então não tem mosquitos. Tem mosquito aqui. Não dá para dizer que não tem mosquitos. A Rússia tem mosquitos ou não? Aqui também. Se esquentar um pouquinho, automaticamente eles vão vir. E vão fazer esse kirtana na sua orelha. Você vai querer dormir e o mosquito vai ficar fazendo esse kirtana na sua vida. Hare Nama, Hare Nama. Esse som do mosquito. Diva de água, por que você está mosquito? Por que você está dormindo? É a canção do mosquito. Muito bom. Sadhusanga, o que eu estou falando?
Sadhu Sangha é ouvir Harikata e não é Mosquito Sangha. Mosquitos também se sentam aqui com Sangha e ficam sugando o sangue. Isso não é Sadhu Sangha. Sadhu Sangha significa ouvir Harikata. Apenas Harikata pode purificar seu coração. Você entende? Se você não tiver gosto por ouvir Harikata, todos os seus esforços são inúteis. Ouça Harikata. Ouça Harikata e a avidez irá se manifestar, e aí você vai pensar, eu quero me tornar uma serva de Srimati Radhika. Esse sloka é muito belo. Ouça Harikata e aí essa avidez vai vir. Eu quero me tornar uma serva de Srimati Radhika. Eu quero servir Srimati Radhika sob a orientação de Rupa Manjari. Mas se você nunca ouvir, como a avidez vai surgir para você? Se você nunca ouvir como as Manjaris servem a Krishna, como você vai servir Srimati Radhika? Você entende? Se você ouvir, então a avidez vai vir para você. Eu quero servir assim. Eu quero servir Srimati Radhika. Sob a orientação de Rupa Manjari. Srila Raghunatha Das Goswami compôs esse verso no Vilapa Kusumanjali Granta. Então a avidez vai vir por ouvir Harikata. Sempre ouça o Harikata de alto nível. Um Harikata muito doce. Eu não estou dizendo para vocês também não ouvirem os outros tipos de kata. Devem ser ouvidos também. Mas deem ênfase em ouvir um Harikata de alta classe. Então a avidez vai surgir em vocês. E aí você vai pensar, eu irei servir Srimati Radhika sob a orientação de Rupa Manjari. Рагунатас Госвами молится. Então Raghunatha Das Goswami está dizendo como Rupa Manjari está massageando os pés de Srimati Radhika de maneira muito gentil, devagarzinho. E Srimati Radhika está deitada no colo de Krishna e Rupa Manjari está massageando-a de uma maneira muito suave. Raghunatha Das Goswami está dizendo, ei Rupa Manjari, por favor me dê serviço aos pés de lótus de Srimati Radhika. Eu servirei Srimati Radhika sob sua orientação. Então esse tipo de serviço que eu quero. Se você nunca ouvir, como você vai saber aprender a servir os pés de lótus de Srimati Radhika? Por isso eu sempre digo, ouça Harikata. Mas não imite. Ontem eu falei, Krishna fez a dança da rasa. Ouviu Rasa Lila Kata? Krishna fez a dança da rasa com as gopis.
dançando, cantando, abraçando, Обнимает, целует их. dançando com as golpes. И вы знаете, я тоже буду танцевать, обнимать и целовать горки. Это глупости. E aí você pode pensar, vou fazer o mesmo, vou abraçar e dançar com as golpes, mas não, isso é estupidez. Ouça Harikata, mas não imite. Se você imitar, um problemão vai surgir. Shivaji bebeu veneno. Mas se você resolver imitar, Shivaji bebeu veneno, também vou imitar, vou beber, por que não? Se você imitar, se você resolver beber veneno que nem Shiva, você vai morrer. Então, da mesma maneira, não imite. Ouça Harikata. Então, ore a Krishna, ore a Srimati Radhika, ore a Guru Vaishnava. Ore para Rupa Manjari. Raghunatha Dasa Goswami está orando a Srimati Radhika. Ei, Srimati Radhika, se você estiver satisfeita comigo, por favor, me dê uma bênção. Srimati Radhika disse: Ei, Raghunatha Dasa Goswami, qual bênção você quer? Eu estou satisfeita com suas austeridades. Vou te dar a posição mais alta da minha Sakya como Lalita. Prana Presta Sakya Lalita. A Sakya mais que tem uma posição mais alta é Lalita. Ela é uma Prana Presta Sakya. Sakya, Nisa Sakya, Prana Sakya, Kriya Sakya, Prana Presta Sakya é Lalita. Я даю тебе этот пост, положение. Прими положение как Então aceita essa posição de Lalita. Mas Raghunatha Dasa Goswami fala, não, eu não quero ter essa posição como a de Lalita e Vishaka. Radharani está dizendo, toma essa posição como a de Lalita e Vishaka. Mas Raghunatha Dasa Goswami falou, não. Eu presto as minhas reverências à posição de Lalita e Vishaka. Então o que você quer? Eu quero Paladasi. Eu quero ser uma serva de Srimati Radhika e servir a Srimati Radhika na posição de Rupa Manjari. Paladasi Kari Lalita Sundari Amare Loya Kavi Radhika Pade Kale Milai De Adha Seva Samar Pive Adha Seva Samar Pive Adha Seva Samar Pive Amare Loya Kavi Sirupa Manjari Sange Jabo Kavi Rasa Siksha Seva Sari Pradhanuda Hoye Radha Kunda Tate Rahiva Horsitan Kare Rahiva Horsitan Kare Rahiva Horsitan Kare Rasa Siksha Seva Tare Sivi Sakha Pade Samita Sekeva Krishna Lila Rasa Maya Shirate Manjari Shirasa Manjari Vivi Sada Sadaya
Parama Anande Sakale Miniya Radhika Charane Rava Hey Parakasta Siddhika Bhavo Pavarada Padasavo Pavarada Padasavo Radhika Charane Rava. You read this meaning. Прочитайте значение. E aí o significado é muito doce. Насколько же он сладостен. This is your mood will come. E aí esse humor vai vir para você. Means Садхусанга, значит, this type of mood. Sadhusanga significa esse tipo de Greed humor. will come. Слушай, Харикатху, тогда к вам придет жажда. If you listen to the glory of Vrindavan, then your greed will come, you go to Vrindavan. Если вы Se будете você слушать ouvir Садхусангу, as glórias de вам придет Vrindavana, жажда. você vai ter vontade de ir para Vrindavana. Но если вы никогда Se не você ouvir as слушали glórias de Садхусангу, Vrindavana, Your greed will come to go to Vrindavan. то вам никогда не você vai придет ter жажда vontade de ir пойти para в lá. Вриндаван. You want to go Vrindavan or not? Você quer ir para Vrindavana ou não? You go Vrindavan. Quem que vai para You want Vrindavana? to go Vrindavan, listen the glories of Vrindavan. Если вы хотите Se você отправиться в quiser ir para Вриндаван, Vrindavana, послушайте ouça Вриндаван. as glórias de Vrindavana. Listen the glories of Navadvip. Если вы Se хотите você отправиться quiser в ir para Навадвипу, Navadvipa, ouça as послушайте glórias de Навадвипы. Navadvipa. Greed will come, listen sadhu. Greed will come, listen Harikatha, from the mouth of sadhu. К вам должна прийти эта жажда. И эта жажда приходит, когда вы слушаете из лотосных уст What I'm саду. saying, your Atma soul is Então, crying. ouça as palavras do Sadhu. Eu sempre digo, a sua alma está chorando. And listen Harikatha. Ouça Harikatha. Now you are crying for food for your body. Agora vocês estão chorando por comida para o seu corpo. You are hungry or not? Você está com fome ou não está? You are hungry. Você está com fome. Еды хотите? Там же кто-то перекусил, наверное. Isso é verdade. Честно признайтесь. Both are crying. Your body is crying for food. Rice, dal, sabji. Вы все Então, os dois estão chorando. Seu corpo está chorando por comida, arroz, dal, sabji, mas a sua alma está chorando por Harikatha. Comida para a alma. Food for soul, that is Krishna Katha. E comida para a alma é Krishna Katamita. Your Atma is crying. Sua alma está chorando. Но вы об этом не знаете. Understand? Você entende? Harikatha, Harikatha. Слушайте Харикатху. Ouça Harikatha. Harikatha is it. Food for soul or food for body? Есть пища для души, есть É пища для тела. comida para a alma e comida para o corpo. Brajavasi say. Os Vrajavasis estão dizendo. Se você tiver com fome, também não dá para cantar os santos nomes. Но это правда. Вы голодные. Se você tiver com fome, Но вы будете говорить, нет, сиди здесь. Нет, я голодный. aí você não vai conseguir cantar os santos nomes. Understand? Понимаете? Você entende? I'm thirsty. Или вы пить хотите. Se tiver com sede, So, need also food for soul, food for body, food for soul. então precisa de comida para o corpo e comida para a alma. Understand? Харикатха просто. Harikatha, Mahaprasad. Harikatha, Mahaprasada. Mahaprasada, Harikatha, ambos são necessários. Оба вида этой пищи нужны. So, Mahaprasad ki jai. Então, Mahaprasada aqui, Jai. Pandit ki jai. Gadara Pandita aqui, Jai. Jai. Muito doce. That's everything. Gadarana Katha é muito doce. Then Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas. Gadadhar is thinking, oh, I will also take sannyas. E quando Chaitanya Mahaprabhu aceitou o sannyasi, Gadadara também ficou pensando, também vou tomar sannyasi. For his mother Sachi Devi. Читание E Махапрабху. aí a mãe Sati Devi, I will not stay in Vrindavan. Я не буду eu, жить в eu, Вриндаване. Stay in Jagannath Puri. Я буду жить в então Джаганнатхапуре. ele, Gadadhar is thinking, I will always stay with Mahaprabhu disse para Sati Devi, eu não vou ficar em Vrindavana, eu sempre vou ficar em Jagannatha Puri. He took sannyas, that is called Kshetra sannyas. E Gadadhar Pandita também pensou, vou ficar em Jagannatha Puri. Então ele fez um voto que chama Kshetra Sannyasi. Vocês conhecem esse voto? É de ficar apenas em um lugar, não viajar para lugar nenhum. Поэтому Гададха, Jagannath Puri, он прибыл в Джаганнатхапуре. Então, Gadadhara foi a Jagannatha Puri e ele ficava no Tota Gopinatha. he
Talvez à noite a gente possa falar mais sobre isso. Gadadhara Pandit Katha, tão doce. No Chaitanya Charitamrita tem dois Gadadharas mencionados, Gadadhara Pandita e Gadadhara Dasa. Gadadhara Dasa é uma expansão de Srimati Radhika e Gadadhara Pandita é a manifestação direta de Srimati Radhika. Bolo Radharani Ki Jai. Então agora faça o Arati Yashamati Nandara Braja Jananara. Então já são 6 horas. Então, perdão, às 6 horas vai ter o Katha de novo. Eu vou ver se eu consigo voltar aqui e fazer o começo. E simultaneamente eu ofereço os meus respeitosos Dandavas Pranamas e a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes. Shila Gurudeva aqui. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные, бесчисленные дандават пранамы своим Гурупад Падма, моим Гурупад Падма, Нитирила Правишту Мшнупад, Аштата Рашата, Шишиман, Бхактивиданти, Шилем, Вамани Госвами Está prestando os Dandavas Pranamas, Nitya Pravistam Vishnupada Sutra Shashmad Vamana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupada Sutra Shashmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupada Sutra Shashmad Bhaktivedanta Swami Maharaj, e a todos os Shila Guru Govinda Maharaj, Bhakti Rakshak Shridhara Goswami Maharaj, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, e a todos os presentes Vaishnavas e Vaishnavis, seus respectivos convidados. Então, ela está lembrando que hoje é o dia do aparecimento de Gadadhara Pandit. Gadadhara Pandit é a manifestação direta de Srimati Radhika. Isso é muito belo. Gadadhara, Gaura, Gadadhara, Katha. Quando a gente vai na Navadvipadam Parikrama, a gente vai para Champa Kahati. Jayadev Goswami is also Padwari. Jayadev Goswami is Padwari. Jayadev Goswami, sometimes he was staying and living in that place. Onde Jayadeva Goswami Pada costumava ficar e viver lá. Who wrote highest grantha, that is called Gita Govinda. Ele é aquele que escreveu o grantha mais elevado, Gita Govinda. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, when absorbed in mood of Srimati Radhika, Então, quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava absorto nos humores de Srimati Radhika, Mahaprabhu is thinking, I am Radha. ele estava pensando, neste momento, eu sou Radha, Beloved Krishna, he left me. e o meu amado Krishna me deixou. When Krishna left Vrindavan to Mathura, E quando Krishna levou Vrindavan e deixou Vrindavan e foi para Mathura, separation from Krishna. Srimati Radhika ficou sentindo as dores da separação de Krishna. Day and night, Srimati Radhika cried for Krishna. E dia e noite, Srimati Radhika ficou chorando por Krishna. Separation mode increased as like fire. E o seu amor de separação se incrementou que nem o fogo. Srimati Radhika's separation going up and up.
Dia e noite, os rumores de separação aumentavam mais e mais. Separation mode, actual Srila Sukadeva Goswami Pad has discommissioned Bhagavatam. That is called the song of the bamboo, that you are Brahma Gita. Então, esses rumores de separação são descritos por Shukadeva Goswami Pada no Srimad Bhagavatam, no Brahma Gita, na canção do abelhão. And that Srimati Radhika's, Srimati Radhika manifested transcendental madness, that is called the Bhakti. Srimati Radhika manifestou essa loucura transcendental. And that time also, Divya Mada Dasi. Uddhav, he came in Vrindavan, E Uddhava foi até Vrindavana, because Krishna said to Uddhava, porque Krishna enviou o Uddhava. Chaddam Brajesumum Piduma Pidvava, Mad Vivanam Gopinam Mat Samjasikoi Vimochya. Krishna sent to Uddhava in Vrindavan. Krishna enviou o Uddhava para Vrindavana. There are many reasons, but main reason Uddhava have to notice Srimati Radhika's highest prem. Há muitas razões para isso, mas a principal é que Uddhava precisava ver o prema mais elevado de Srimati Radhika. Though there are many reasons, Krishna sent Uddhava Vrindavan to Mathura to Vrindavan. Embora houvesse muitas razões pelas quais Uddhava enviou, Krishna enviou Uddhava de Mathura para Vrindavana, Preach Srimati Radhika's prema mahima glories of Srimati Radhika's divine love. a razão principal é que Krishna queria que Uddhava pregasse as glórias do amor de Srimati Radhika. Srimati Radhika Prema Mai. Prominent person in Mathura. Porque Uddhava era a pessoa mais proeminente de Mathura. If the one prominent person speaking, then everybody accept and listen carefully. E aquilo que uma pessoa importante fala, todo mundo ouve cuidadosamente, todo mundo presta atenção. Example, and you are speaking same katha. Por exemplo, você pode falar alguma coisa, Prime Minister or President speaking same katha. mas se o presidente da República falar a mesma coisa, Or President. ou o presidente da República, ou o primeiro-ministro, e as pessoas vão ouvir ele. You are saying same katha. Vocês estão falando a mesma coisa, as mesmas palavras. Not give so much attention. Mas no que você fala, as pessoas não prestam muita atenção. Mas as mesmas palavras Minister of President. faladas pelo presidente da República ou pelo primeiro-ministro, Everybody give attention. todo mundo vai prestar atenção nisso. 100 newspaper reporters taking the E muitos repórteres vão fazer... Essa notícia vai se espalhar por todos os jornais. why? Por quê? Because he is the prominent person. Porque o presidente é uma pessoa proeminente. Any prominent person is speaking, then everybody very eager to listen. E aquilo que uma pessoa proeminente fala, todos estão ávidos para ouvir. In the same way, Uddhava in Mathura is very prominent person. Então, da mesma maneira, Uddhava Mathura é uma pessoa muito proeminente. Uddhava he has 6 qualifications. Uddhava tem 3 qualidades. Qualifications? Quantas qualidades? 6 qualifications. Ele tem 6 qualidades. Krishnan Prabhupada Mantri, Krishna Dehita Saka, Chissa Brihaspati Saksat, Uddhava Buddhi Sattama. Uddhava he got this type of title from the University of Heavenly Planet from Brihaspati. Então, Uddhava recebeu esse título da Universidade dos Planetas Celestiais por Brihaspati. Uddhava he got how many titles? Ele obteve quantos títulos? 6 6. subjects with PhD. Ele é PhD em 6 assuntos. How many? Quantos? 6. 6. 6 6 assuntos. What is that? E quais são eles? Vrishnan Prabhupada Mantri is very prominent person in Jadu dynasty, the Vishnu Vangsha. Ele é uma pessoa muito proeminente na dinastia Iá, do Vishnivansa. He's called Mantri, he is the advisor of Krishna. E depois ele é mantri, ele é o conselheiro de Krishna. Vrishnan Prabhupada Mantri
Krishna is the supreme personality of God, is Swayam Bhagavan. Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Decision his own himself. Ele pode decidir por si mesmo. Then Krishna, he asked to Krishna, Uddhava. Mas às vezes ele pergunta a Uddhava. Then Krishna, he takes advice from Uddhava. Então às vezes ele pede conselho a Uddhava What not to do. sobre o que fazer ou o que não fazer. You understand it? Você entende? So Krishna Prabhupada, his body, he is called Mantri. Mantri means advisor. Então por essa razão ele é Mantri. Mantri significa conselheiro. And Krishna's very confident, bosom friend. E Krishna Dvaita Saka, ele é o amigo do peito de Krishna. Antaranga Shaka. Very bosom friend. É um amigo muito íntimo. Krishna Prabhupada Mantri, Krishna Sadvaita Saka, Sisya Brihaspati Saksha. And Uddhav is the direct disciple of Brihaspati, who is the guru of demigods in heavenly planet. E ele é um discípulo direto de Brihaspati, quem é um guru dos semideuses e semideusas no morado espiritual, perdão, nos planetas celestiais. Uddhav is very intelligent. E Uddhava é muito inteligente. Uddhava Buddhi. And Satamam, he is Satamam. calm and quiet. E ele também é muito calmo, sereno. He takes a decision Ele- calm and quiet. Ele toma as decisões de maneira muito calma e ponderada. As like judge, Assim como um juiz, in court, judge, o juiz no he tribunal, takes the decision ele toma as decisões very calm and quiet. de maneira muito calma e ponderada. The same way Da mesma maneira, Uddhava, is very intelligent ele é muito inteligente. and very sharp brain. Ele tem a mente muito afiada e ele é muito calmo. Satamam. So the Uddhava Buddhi, Satamam. Satamam. Uddhava Buddhi, Satamam. У него настроение сатвы. Conditional soul, there are three types of moods of conditional. Ele está em Sattva, no modo da bondade. As almas condicionadas têm 3 tipos de modos, de gunas. Saptik jiva. Algumas divas são sattva, que Настроение сатвы. são calmas, serenas. Растворенные. Sam jiva, that is called rajasic jiva. Algumas divas são Rajasic, Страсти. sabe, Some Rajasic, jivas, they are called modo da tamasic. paixão. E algumas são Tamasik, Tamasic jivas, they always destroy everything. modo da ignorância, são aquelas que estão sempre destruindo tudo, Enviousness, jealousy. cheias de luxúria, raiva, inveja. Это тамасичные дживы. Understand? So three types of jivas. Então, 3 tipos de divas: Sattvic, Sattvic, and Rajasic e Сатвичные, Tamasik. раджасичные и but тамасичные. Uddhavas is always very calm and quiet. Mas Uddhava é sempre muito calmo, sereno. И тих. It's very calm and quiet, Santa. Он Ele é очень muito calmo умиротворен, e sereno, Shanta. This is qualification. Então, essa é a qualidade dele. Uddhava Buddhi Satamam. Understand? So Uddhava, how many qualifications? Сколько Então, Uddhava качеств tem у quantas Уддавы? qualidades? 6. Remember. Lembre-se. So Krishna sent you Uddhava in Braj. Então, Krishna enviou Uddhava para Braja. Uddhava came in Mathura to Vrindavan. E Uddhava foi de Mathura para Vrindavan. Before he was very proud. E antes ele estava muito He was orgulhoso. thinking, Он Ele думал, pensava: I am very, Mahagani. Eu sou Master of knowledge. o Mahagyan, eu tenho muito conhecimento. With my knowledge, Com o meu conhecimento, I can give the pacify the Brajavasis. eu vou conseguir From Krishna. facilmente pacificar os Vrajavasis de Krishna. с Кришной. But when Uddhava came in Braj, Ну, когда Mas он quando был Uddhava в chegou em he saw Vraja, Brajavasis, these types of prem. e ele viu o tipo de prema que os Vrajavasis Especially tinham, when Uddhava he saw Braj Gopis highest prem towards Krishna. especialmente quando ele viu o prema elevado das Vrajagopis por Krishna. Because all his proud, everything he had destroyed from his heart. Então, todo o orgulho de Uddhava se foi do seu coração. Thinking, I'm intelligent and I'm very learned scholar. До этого он Antes был ele estava такой pensando: eu sou разумный, inteligente, sou muito такой erudito, educado. ученый. When Uddhava came to the Braj Gopis, Mas quando ele ficou diante das Vrajagopis, Braj Gopis, they asked to Krishna, hey Uddhava. e aí as Vrajagopis perguntaram a Uddhava. That means Braj Gopis, they asked many questions to Uddhava. As Vrajagopis fizeram muitas perguntas a Uddhava, Uddhava, he did not give any answer. mas Uddhava não deu nenhuma resposta. Ответа. Answer. So Gurudev told,
И Гурудев говорил, Então Gurudeva disse, Uddhava completely failed Удава, in the admission in the University of Braj, Gopis and College. então Uddhava foi completamente, assim, ele foi desclassificado no vestibular da escola das Gopis, de Vraja Prema. Take admission in the college, university, Para você entrar, se matricular na universidade, test. você tem que fazer uma prova. пройти тесты. But Uddhava, No. before taking admission in the college of the in the university of the Gopis, he Mas, failed. mas Uddhava, antes de fazer o teste, o vestibular da Universidade das Gopis, ele desmaiou. Gopi, they first asked Uddhava, Então, ele já faliu, ele já não conseguiu. where have you come from? Então, as Gopis perguntaram a Uddhava, de onde você veio? Come from Mathura. E ele falou, eu vim de Mathura. Then Gopi, oh, very nice. E as Gopis disseram, muito bom. And have you met with my beloved Krishna? E elas perguntaram, você se encontrou com meu amado Krishna? И Удава, он с такой гордостью E Uddhava era, My best friend. falou de maneira muito orgulhosa, sim, ele é meu melhor amigo. Send me. Он послал Ele me enviou aqui To your separation. чтобы я para pacificar os seus humores de separação, por essa razão eu vim. Então as Gopis perguntaram, Did you meet with which Krishna? você se encontrou com qual Krishna? Then Uddhava had started to spin. Então a cabeça de Uddhava começou a chorar. Ele só conhecia um Krishna. Gopi, they asked which Krishna? Mas agora as Gopis estavam perguntando qual Krishna. Какой Кришна? And Mathura is another Krishna. Porque Mathura Disha Krishna é outro Never Krishna. heard this types of question. Mas o Uddhava nunca tinha ouvido esse tipo de pergunta. Question paper is coming, then students' head start to spinning. Quando vem uma pergunta assim, difícil na prova, a cabeça do estudante começa a girar. You met with Krishna. Você se encontrou com qual Krishna? Then Uddhava, E Uddhava, ah? with Krishna. Какой Como assim? Qual Krishna? Huh? Then Uddhava, okay. He's for Brahma. Então ele falou, ok, ele é para Brahma. Then Gopi told, who is Brahma? E as Gopis perguntaram, qual Brahma? Спросили, с каким браманом ты встречался? Uddhava, he knows only one Brahma. Uddhava só conhecia um Brahma. Now Gopi, they asked, А which Гопи Brahma? спросили, Mas agora as Gopis estavam perguntando qual Brahma. Did not give answer. E aí a Uddhava não deu nenhuma resposta. Again asked, И Гопи E as Gopis novamente perguntaram, meet with our beloved Krishna, which is called Rasik Brahma. você se encontrou com o nosso amado Krishna que era Sika Brahma? Then Uddhava head start to spinning. E aí a cabeça de Uddhava começou a girar. Brahma how possible Rasika? Como que Brahma vai ser Rasika? Brahma is called Nirvishesh Niraka Niranja. Brahma Nirvishesha Nilakal Niranjana. форма. Ele é sem forma. Activities. Ele não tem nenhuma atividade. Niraka Nirvishesh. Nilakar Nirvishesha. No qualification. У него нет Nirakar. качества. Ele não tem nenhuma Now qualificação. we are saying А теперь Гопи Mas agora as говорят, Gopis estavam dizendo, ei come Uddhava, from our beloved Krishna, who is called Rasik Brahma. se você veio do nosso amado Krishna que era Sika Brahma, Расика Брамана. Uddhava never heard this word. The Brahma is called Rasika. Uddhava nunca tinha ouvido falar essa palavra que Brahma era Rasika. Ой, чтобы Браман был расичным. Расика Брама. If you heard Rasik Brahma, Você já ouviu falar Rasika Brahma? Как возможно, чтобы Браман был then расичным? Uddhava head start to spinning. E aí a cabeça de Uddhava ficou girando. So Uddhava, and before read the question paper from the Gopis, Então, antes de ler a prova da escola das Gopis, Экзаменация Гопи. then he ran away from the examination hall. Он ele просто saiu бежал correndo с этих экзаменов. da sala de prova, Cannot give any answer. porque ele não pôde dar nenhuma resposta. You understand? Você entende? And Uddhava also noticed И Удава также заметил. Radhika transcendental madness. A partir daqui eu já estava traduzindo. Радике. Jai Shila Gurudeva Ki Jai.